Ok? Você que acompanha a gente pelo Facebook, está vendo aqui os bastidores. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu vou ter que confessar para vocês. Tem uma dificuldade incrível. O momento agora que acontece mais raciocínio lógico. Você trabalha raciocínio lógico com as crianças na escola, acha que está só ligado à matemática e de repente só as séries mais avançadas, os anos do segundo segmento, é que estão, enfim, voltados para essa possibilidade. Hoje você vai descobrir que não. Raciocínio lógico, a gente pode trabalhar na escola já desde o terceiro ano. Vou te dizer mais, não é coisa só para uma escola mais elitizada, não. Hoje você acompanha com a gente uma experiência magnífica. Do meu lado, as professoras Sandra e Marisa, que vão contar tudo pra gente. Participe pelo Facebook e pelo nosso número do WhatsApp. Eu aguardo você, até daqui a pouquinho. 12h30 a gente está entrando em rede. Até já. Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26, pelo Facebook da Multirio também. Você que acompanha a gente já vê aí o esquenta nos bastidores no Facebook, eu já adiantei o tema de hoje. E olha, vou te dizer, o tema de hoje, para mim, provoca alguns arrepios. E eu confesso, queria marcar aqui uma amiga minha, Alessandra Santos, depois eu vou marcar você, viu, Alessandra, para a gente compartilhar esse programa. Que ela manda uns desafios na internet que eu não consigo resolver. Hoje, a gente vai falar sobre raciocínio lógico. Você que acompanha a gente no Hashtag Educa, você já sabe, você participa com a gente através das postagens no Facebook, você pode contar a sua experiência, mandar as suas questões, tirar as suas dúvidas. E se você acompanha a gente num conforto de uma tela maior pela televisão, você participa também através do nosso WhatsApp. A gente quer te ouvir. A sua participação é muito importante porque esquenta o debate, enriquece. Essa troca é extremamente necessária. Por isso, participe ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Resolver problemas práticos do dia a dia, como, por exemplo, uma tomada de decisão. O que isso tem a ver com raciocínio lógico? E como trabalhar a solução de problemas, muitas vezes abstratos, com a garotada na escola. E mais, tornar o pensamento matemático divertido. Esse desafio eu vou deixar para as duas convidadas que estão aqui com a gente no Hashtag Educa responder. Quem conversa conosco sobre esse tema é Sandra Garcia, coordenadora do projeto Sabendo Mais, e Marisa Barros, diretora da Escola Municipal Escritor Ledo Ivo, no Complexo da Maré. Sejam as duas muito bem-vindas ao Hashtag Educa, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente. Bom, primeiro nós que agradecemos, é um especial, porque trazer a nossa experiência para ser tão bem divulgada é incrível e vai dar oportunidade que as crianças de qualquer lugar possam experimentar e aprender com a nossa experiência. A minha maior preocupação quando pensei na Olimpíada de Raciocínio Lógico é porque, trabalhando na Maré desde 99 e com as escolas, a gente começou a perceber que as crianças tinham dificuldades de fazer relações e mais, elas não... E a gente também sabia que muitas não vão bem no Enem ou não são muito bem nas atividades. E aí, vamos pensar em raciocínio lógico. E, para uma grata surpresa, claro, como que eu vou levar raciocínio lógico para uma escola? Como que as crianças vão se sentir? Vamos levar de forma divertida. Escolhemos jogos, atividades criativas, e quando elas perceberam que elas estavam se divertindo e descobrindo os resultados, foi incrível. Isso é muito legal que a Sandra está falando, porque eu vou te dizer, essa amiga que eu coloquei é uma professora de matemática, às vezes ela posta no Facebook uns negócios que são desafios, não sei se até
os câmeras aqui, a equipe já viu. É assim, cavalo, mais cavalo, mais cavalo, mais maçã igual. Aí eu fico assim, que isso, gente? Loucura! Como que se responde isso? Eu não sei, tá? Não sei você que acompanha, como é que você soluciona isso. Eu fico indignada. Eu já brinquei com ela, falei assim, para de mandar essas coisas que eu me sinto mal, porque eu não sei resolver, né? E aí eu queria pegar o gancho com vocês, já para a gente poder entender qual a importância de trabalhar o raciocínio lógico com as crianças ainda nos primeiros anos escolares. Bom dia aí a todos. É um prazer, como a Sandra falou, estar aqui e divulgando esse trabalho que é tão importante para toda a rede, principalmente para a nossa rede, né? Rede municipal, em que muitas vezes cai num descrédito muito grande. A gente vê algumas pessoas tendo a preferência de colocar, às vezes, num colégio particular, achando que na rede pública não se faz esse tipo de trabalho. Quando a gente, na realidade, trabalhando há tanto tempo, e eu já estou na Maré desde 84, então são muitos anos de vivência, vejo como é necessário esse trabalho, porque ainda hoje a escola é aquela que segura toda a informação. Né? A gente tem como concorrência a internet, né? E hoje, no mundo globalizado, temos acesso a muita informação e nem sempre informação interessante e que vai contribuir realmente com o crescimento dessas crianças. E no caso aí desse trabalho que foi feito, que foi realizado com raciocínio lógico, a gente vê a importância para, no futuro, a criança sabe utilizar uma receita, sabe observar medidas, que são tabus, muitas vezes. Você olha uma receita de casa, né, e não sabe o que fazer com aquelas medidas. E, às vezes, nessa brincadeira, como foi feito com alguns testes, ela conseguiu utilizar sem, ao menos, às vezes, conhecer profundamente. Então, só para o pessoal que tá em casa já começar a entender, é o seguinte. A Sandra coordena um projeto que é o Sabendo Mais, não é isso? Uhum. E esse projeto atende a, pelo menos hoje, né, que aí a gente está com essa questão de patrocínio, né? Se você até quiser ajudar, pode depois entrar em contato com a Sandra aí pelo Facebook, se quiser ajudar, porque o projeto vale a pena. O projeto Sabendo Mais, entre tantas atividades, trabalha o raciocínio lógico com várias escolas no Complexo da Maré. Isso. Não é isso, Sandra? Uhum. E por que vocês escolheram raciocínio lógico? Geralmente, quando a gente vê essas atividades, vê de uma forma mais holística e algo mais relacionado para as artes, não para a matemática em si. Por que raciocínio lógico? É porque a gente desejou mesmo desmistificar essa questão do raciocínio lógico, porque cada um acha assim, não sou capaz de resolver isso. Como que eu vou fazer? Não é assim? Eu também, que eu sou pedagoga, eu não sou da matemática, eu também tinha esse incômodo. E aí a gente percebeu que a gente pode desenvolver o raciocínio lógico da criança desde as mais tenras idades. Eles podem ser antes, só que a gente, até por questões práticas, a gente teve que fazer um recorte e escolher as séries para fazer essa atividade. Que é o terceiro e o quinto ano. O terceiro e o quinto ano, exatamente. E aí é muito lindo, porque quando a gente elabora as primeiras testagens, depois que está pronta, a gente, não só a equipe tenta resolver aqueles problemas, ver se os enunciados estão razoáveis, como a gente dá para outras pessoas. Tem, inclusive, um engenheiro, que é uma pessoa incrível, que nos ajuda muito, nos acompanha há muito tempo, o Christian Narch. Ele, quando vê a prova, ele fala, não seria capaz de resolver. E a criançada resolve? Resolve. Só para a gente entender, você tem uma equipe, vamos contar como é que é o projeto? Você tem uma equipe de professores que atendem às escolas, não é isso? Algumas da rede, principalmente da área da Maré. Sim, é uma equipe multidisciplinar, todos os professores, eles são formados nas suas áreas. Eu tenho um professor formado em física pelo UFRJ, tenho um músico formado pela UFRJ também. Então, todos os professores são formados. E a gente desenvolve no raciocínio lógico em cada área, seja nas artes,
plásticas, na música, na literatura, na matemática. E o mais curioso é que as crianças, a Marisa deve ter percebido isso, elas às vezes não vão muito bem na escola, mas como o raciocínio lógico ele não envolve as questões do conteúdo formal, ela às vezes vai muito bem. E para nossa surpresa, grata surpresa, às vezes um aluno que não está indo muito bem na escola, ele se encontra e ganha autonomia de raciocínio porque ele percebe que ele tem autonomia de descobrir aqueles resultados. Que podem ser feitos através de jogos, não é isso? A gente viu que vocês têm um material lúdico, vocês trabalham as questões, porque a gente está falando de raciocínio lógico, tem questões cotidianas mesmo. Você vai ao mercado, não é só uma questão de saber fazer conta, é uma tomada de decisão. De decisão. Né? E o que eu acho interessante é que ela ultrapassa essa barreira da matemática. Quando você trabalha o raciocínio lógico, a criança e o adulto também, se faz esse exercício constante, consegue levar para a sua vida prática e para as outras áreas afins. Por exemplo, ele consegue fazer uma composição com maior facilidade, uma vez que ele tem lá as ideias de início, meio e fim mais bem organizadas. Então, é este tipo de trabalho que, aliás, a rede já vem se utilizando, são muitos cursos que são passados para o grupo de professores e que, no caso, Sabendo Mais, vem reforçar. Já vem trabalhando com essa linha de condução, para que a criança não fique bitolada, né, como era ensinado antigamente, em só memorizar algumas situações, problemas e que no final das contas não iam ajudá-la em nada, nessa vida prática que a gente tanto necessita, resolução de problemas. E a gente busca também que eles ajam de forma colaborativa, porque não é só fazer uma atividade. Eles têm que fazer a atividade, mas colaborar com o outro, um ajudar o outro. E as crianças fazem isso com uma desenvoltura incrível. E a gente se preocupa muito com todas essas questões, porque não é só encontrar uma Olimpíada e que eles façam aquilo muito bem, mas como é que ele está funcionando como pessoa nesse mundo. Como a Marisa falou da receita, a gente tem uma atividade que eles têm, a gente entrega catálogos de supermercados, eles têm uma receita. Então vamos ler a receita. Então eles têm que tomar a decisão de onde tem mais barato e como é que vai comprar. Depois se dispõe de uma quantia para comprar, porque também a gente tem atividade de raciocínio lógico, onde eles fazem, quem faz mais rápido ganha um dinheirinho, esse dinheirinho de brincadeira. E depois eles podem comprar, e eles têm que fazer a conta, quem compra, e depois tem um laboratório de medidas. Eles vão fazer a receita, e a gente tem uma das atividades, fazer um cupcake. E a máquina de cupcake, o cupcake fica pronto em 8 minutos. Então, a gente sabe que, ao final, ele ainda sai e come. Então, eles ficam tão felizes. É uma atividade, assim, incrível. Como a gente também tem uma feirinha onde ele tem que comprar coisas e, matematicamente, ele tem que chegar à conclusão de que conta que ele faz para o dinheiro dele dar. Então, ele está estudando matemática, economia e assim, como a professora disse, nós não estamos inventando a roda, isso sempre existiu, o município tem essas ferramentas, eu fui professora do município, tinha 2 matrículas, então eu sei bem do que se está falando. E quando o Sabendo Mais passou a existir, eu pensei assim, eu estava do outro lado, o que eu poderia fazer ou receber se eu fosse professora de uma sala? Então, alguma coisa, porque realmente a turma, às vezes, não tem o professor especialista. E eu tenho, então a gente faz essa troca. Que é extremamente que acabou rica, sendo bastante benéfico, né? Que a gente vai chegar nesses resultados. Eu antes quero falar, olha, você continua participando com a gente, viu? Manda as suas postagens, acessa aí o nosso WhatsApp, porque, olha, já estão acompanhando com a gente Deutiane Marco, Ana Lúcia Barreiros, Mila Santos, Cauã Martinez e Guilherme Reis.
E o comentário da Deutiane Marco, muito bom fomentar a solidariedade entre os alunos nas tarefas escolares, né? Dentro desse projeto, tem a Olimpíada de Raciocínio Lógico, Escola Professor, Escola Municipal, Escritor, Escritor Escola Ledo Municipal, Ivo. Escritor, Ledo Ivo, campeã. Essa Olimpíada foi feita dentro da Maré. E aí eu vou fazer o comentário, né, não tão politicamente correto, mas é o que passa na cabeça de todo mundo, quando a gente pensa assim, mas na Maré você tem um índice de desenvolvimento mais baixo, etc. e tal, nananã, será que dá certo? A prova é que dá. Só dá certo. Dá, e temos alunos, inclusive, reconhecidos com altas habilidades, Sim. não é? Sim. Conta pra gente a sua experiência. Como é que foi receber essa Olimpíada, participar e sair como a escola campeã? Não, é que, na verdade, a gente começou o projeto no ano passado, né? Algumas escolas já participavam há bastante tempo, e a nossa escola tem pouco tempo de vida, né? Ela foi inaugurada em 2013, e com um grupo pequeno, e assim, receber o projeto foi super gratificante, porque a gente acredita no que está fazendo e no que o projeto apresentava, e quando a gente começou a participar, realmente a gente não esperava que tantos alunos fossem premiados, uma vez que tínhamos pouco tempo de trabalho, ainda não temos porque a escola vai ao longo do tempo criando a sua própria ideologia, né, e criando seus próprios padrões. E quando a gente começou a participar, que estávamos ainda descrentes, quando vimos lá na hora que foram bastante selecionados, bastante alunos, já foi a primeira surpresa. Quando vimos que os 5 primeiros lugares eram nossos, foi assim uma comemoração geral, e isso quanto enriqueceu o próprio grupo. O grupo de professores, o grupo de alunos, os pais que passaram a realmente enaltecer ainda mais o trabalho que era realizado. Comentamos sobre a parceria e que essas parcerias são interessantes, uma vez que, como ela mesma disse, existe o corpo de professores, existe já um trabalho realizado, mas existem pessoas que têm uma afinidade com determinado assunto. Esses vão agregar ao trabalho que já é realizado. E foi assim, um sucesso. Foi muito bom, os pais ficaram eufóricos demais, até porque foram premiados, né, com o aluno em primeiro lugar, recebeu um tablet, até hoje de vez em quando ele passa lá, porque a nossa escola só vai até o 3º ano, a partir do 4º ano eles são remanejados para uma outra unidade, e ele passa lá de vez em quando, junto com a família, e se sente, assim, muito agradecido por aquele trabalho que foi realizado. Agora, ela falou uma coisa importante, a participação da família. A família está engajada. Como que é essa Olimpíada e como que é a participação da família mesmo? Então, só para as pessoas poderem entender melhor. A Olimpíada, ela se dá assim, no começo do ano, a gente faz as caravanas de raciocínio lógico. Os nossos professores de física e matemática, especialistas em raciocínio lógico, eles passam por todas as turmas de todas as escolas que vão participar da Olimpíada. E trabalham com essas crianças e desmistificam a questão do raciocínio lógico. Se disponibilizam para os professores da escola, para tirar as dúvidas, apontar sites, fazer tudo de uma maneira geral. E aí, se tem dúvidas, a gente está disposto a sanar essa dúvida e auxiliar. Depois, os que vão melhor na primeira, aí tem uma prova, os que vão melhor, a gente faz uma outra tomada aí mais para turbiná-los mais, e depois tem a segunda etapa para a final, que vai acontecer na Vila Olímpica da Maré. Então, nós estamos disponíveis para os professores, para a escola. Ocorre que uma coisa também que aconteceu, e que eu acho que é um dos facilitadores para que a escola Ledo Ivo tivesse chegado no grau que chegou, é que a escola inteira comprou a ideia. Isso é super importante. E faziam momentos de desafio com as crianças, enfim, de treinos. E as famílias, e aí eu falo das famílias de um modo geral, as famílias adoraram essa iniciativa, porque a criança chega em casa, ela deseja estudar mais, sem ninguém mandar. Elas estão muito felizes. E as crianças, a do 3º ano ainda não, mas as do 5º ano, elas, além
quem vai para a final, os últimos, os participantes, eles ganham bolsa integral de inglês na cultura inglesa, e eles ganham os 5 primeiros colocados, e essa era a modalidade anterior, ganhavam um tablet. E a gente fica muito feliz de ver como que a família entendeu, como que a família se entrega mesmo para a escola. E o interessante, né, Sandra, é que foi um momento ao vivo. Então, todo teste, ele é passado com as famílias presentes, num momento único, e isso eu acho que deu essa alegria maior, porque a família pôde participar, não estava na escola, distante de todo mundo, fazendo simplesmente uma prova, que poderia ter sido feito, mas não era assim. O processo era ao vivo e a cores. Estamos todos lá, como uma gincana, todo mundo participando. Era isso que eu ia falar. Ela não tem apesar da gente usar a palavra teste, prova, ela tem uma abordagem de gincana, né? Isso. Diferenciada. Então, é o desafio pela brincadeira, mas não deixa de ser uma avaliação para aquele conhecimento, Sim. né? E como a gente falou, o projeto Sabendo Mais, ele trabalha muito no desenvolvimento integral da criança. Então, um outro aspecto muito importante é o aspecto social. Então, essa final acontece enquanto os participantes eles estão participando da gincana, todas as escolas levam as turmas para torcer, os pais, e ali, durante aquele momento, os alunos que estão aguardando os resultados, eles fazem desafios lógicos também e ganham presentes. E aí são desafios lógicos na dança, e a gente tem brinquedos que a gente já tem um acervo de brinquedos bons, e até os professores participam dessa gincana, e é muito interessante porque é divertido, o social está ali, e é um momento onde a Maré mostra, primeiro, que ela tem competência, segundo, que criança inteligente tem em qualquer lugar do mundo. E nós temos potência dentro da Maré, em qualquer lugar, para que as crianças se desenvolvam. É um momento onde a Maré é vista num outro patamar. De uma forma positiva, sem ser no tiroteio, sem ser as coisas ruins que sempre a gente vê na notícia do jornal. Esse é um momento que eu chamo de glamour, né? Em que as pessoas estão com a autoestima bem elevada. Uma coisa que vale dizer é o preparo das crianças, aquelas que possivelmente, né, certamente, na realidade, irão perder, né? E a gente vai preparando para que esse momento, porque assim é na vida, né? Então a gente tem algumas crianças... A gente vai viver frustrações. Exatamente, né? o que é também muito importante para que as pessoas se desenvolvam integralmente, porque não adianta a gente dizer que todo mundo vai receber alguma coisa, que todo mundo será premiado. Então a gente trabalha isso e eles torcem pelos colegas que irão ficar, né, nos primeiros lugares. E uma coisa muito importante de ver, e talvez por isso as crianças participantes, elas aceitam muito bem e torcem pelos seus colegas, porque eles veem o processo. Ele recebeu a mesma oportunidade que todos os outros. Ele percebe a lisura e que não tem preferência. O preferido é quem se desenvolveu. Então, eles aceitam bem e depois torcem pelo seu colega. E, socialmente, esse momento final ele é muito importante, porque ele leva a você a se ver. Não, eu podia estar ali, quem está ali é um colega igual ao meu. Vamos ver como é que eu me... Quem vence é a minha comunidade, a minha escola, quem vence é a minha escola, que eu acho que Na verdade, a percepção é de que todos vencem. Todos saem ganhando. Todos ganham, porque mesmo quem não chegou ao primeiro lugar, ganha em mais competência porque aprendeu todas aquelas atividades. Então, ele, para a vida, ele é uma outra pessoa. Olha só, a gente tem aqui a participação do Cauã. Espera aí só um minutinho para abrir aqui. O Cauã Martinez: ensinar às crianças o raciocínio lógico é um ótimo exercício para a mente e ajuda a criança a desenvolver sua aprendizagem mais rápido. O Cauã é um aluno, tá?
da rede. Ele é um pré-adolescente, já quase adolescente, ele já é um rapazinho. Então, Cauã está falando do ponto de vista dele, do quanto é importante. E Simone Almeida Blonde, ideia maravilhosa para ajudar os alunos em conhecimento. Marisa, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como é que você avalia essa iniciativa na sua escola, mas também em relação à vizinhança? Você falou sobre a autoestima. A gente sabe que a autoestima ela é decisiva também no processo de aprendizagem. Você, como diretora de escola, como é que você avalia isso? Inclusive para o seu corpo, para a sua comunidade escolar. Com certeza. Assim, quando você faz com que as pessoas que estão dentro de uma escola, e uma escola, como eu falei anteriormente, que é a escola pública municipal, que é vista com todos os seus problemas. A escola pública, como uma maneira geral, no país inteiro. No país inteiro. Quando você começa a reconhecer pessoas que são capazes de realizar bem feitos, realizar coisas grandiosas, você faz com que aquele trabalho se desenvolva com muito mais tranquilidade. E aí, consequentemente, você vai ter uma comunidade escolar mais enganjada. Porque a gente também tem os problemas daquelas mães que trabalham fora o dia inteiro, daquelas mães que não participam de reunião, não participam de nenhum projeto na escola. Mas quando ela começa a ver que há uma importância real para a vida do filho dela, ela começa a arranjar o tempo. Porque a gente sempre fala, né? O tempo somos nós que organizamos. No momento que você começa a ver que o seu filho está tendo um crescimento real e que esse crescimento está sendo visível para todo mundo, ela passa a dar uma maior importância àquele trabalho que é desenvolvido. Aí você tem, no dia seguinte, já algumas mães falando, olha, e o meu filho também pode participar? E como é que eu faço para ajudar? Qual vai ser a parte que vai ser interessante para a família estar colaborando? E aí você começa a ver que o grupo da família se enganja mais e, consequentemente, você falou em relação à vizinhança, você tem essa coisa da escola, das pessoas, da comunidade, fazer os comparativos e aí, certamente, as outras escolas acabam aderindo também aos projetos e vendo que existe uma realidade a alcançar, existe um objetivo a alcançar e vamos buscar aí a ajuda e buscar trabalhar de forma diferente. Sandra fez um comentário antes, sem querer te cortar, que às vezes o aluno que não vai bem nas disciplinas curriculares acaba se sobressaindo. Você percebeu melhora nas disciplinas escolares desses alunos que participam do projeto de raciocínio lógico na escola? Sim, eu acho assim, que eles, na realidade, eles passam a ser mais críticos, eles têm um desenvolvimento diferente. Porque o aluno que ele é bom em decorar conceitos, esse vai tirar boas notas. Mas nem sempre na vida ele vai ser um sucesso. Porque ele não consegue, que essa é a grande diferença do trabalho com raciocínio lógico, que ele vai conseguir construir alguns parâmetros próprios, se aproveitando de tudo que ele aprendeu. Então, eu acho que quando é realizado esse trabalho, ele melhora de uma forma geral. A gente tem uma grata, assim, lá na escola, realidade de ter alguns alunos que apresentam, até porque a gente também vai desenvolvendo esse área, e talvez essa área, e por isso essa afinidade, né, com o projeto, porque a gente já tenta ir fazendo esse tipo de trabalho para justamente desenvolver o cidadão que existe em cada aluno e que há necessidade dele ser crítico em relação ao mundo. E aí desenvolveu essa autoestima, né? Eu acredito que a gente desenvolve a autoestima quando você capacita a pessoa. Quando eu sei, eu sou boa nisso, a minha autoestima está lá no alto. Então, quando a criança percebe que ela encontra as saídas, que ela aprendeu aquele conteúdo e que ela vai bem, a autoestima está desenvolvida e as famílias ficam felizes e as outras escolas, elas querem também competir, mas é uma competição muito boa, porque a vida é uma competição. Se a gente falar, não, porque... Gente, é uma falácia achar que deixa tudo como está. Não, estimula sim.
a criança a perceber que ela pode ir mais longe, e é uma competição com ela mesma. Cada um tem que dar o melhor de si. E essa realidade, ela muda lindamente. A Marisa tem visto Eu tenho até isso. assim, alguns pareceres de responsáveis, que é uma coisa que desde que eu vim da rede particular, lá com meus 20 anos, já um tempinho atrás, e a gente vê alguns pais falando assim em relação à escola. Essa escola parece uma escola particular. E eu, assim, eu sempre reafirmo da importância da escola pública, da importância do trabalho que é realizado lá, e de quantas pessoas eu chego a enumerar várias pessoas que são sucesso hoje que vieram de escola pública. Eu saí de uma escola pública, meus filhos estudaram em escola pública porque acreditam nesse trabalho. Acreditam no que é feito lá, e eu acho que esse trabalho que é feito em conjunto só faz com que a cada vez mais esse trabalho se desenvolva melhor e que a gente consiga um resultado bem melhor com essas crianças todas. Principalmente com essas crianças que moram em comunidades e que já têm, né, todo esse fator negativo em cima delas, né? E muitas vezes você vê, você tem pessoas que se aproximam de você e você pergunta, você estuda onde? Ah, estudo numa escola pública. Como se, aí sim, essa questão da autoestima, como se para ela isso fosse uma coisa horrível. Você vê, inclusive, alguns responsáveis... Que é o preconceito pelo desconhecimento, né? Alguns responsáveis, inclusive, falam assim, olha, vou te colocar numa escola pública. Quando, na realidade, a gente tem... Exatamente. E a gente tem aí, olha, que trabalhos maravilhosos sendo realizados. Professoras, muito obrigada. Sandra, obrigada. Marisa, pela participação aqui no Hashtag Educa. A gente já está encerrando, tá assim... Já chegou no laço do programa. Obrigada pela participação, parabéns pelo projeto. Eu acho que isso é uma demonstração mesmo da qualidade da escola pública e da superação. Quando a gente supera as nossas dificuldades, sejam elas emocionais, cognitivas ou sociais, a gente consegue enxergar a vitória como algo, talvez não pelo mérito em si, mas algo que é possível de ser conquistado e não precisa ser tão doloroso, né? Obrigada, viu, pela participação. E você que acompanha a gente no Hashtag Educa, já sabe. Mais postagens sobre o assunto no Facebook e no portal da Multirio. Até o próximo programa. Tchau.